Na última entrevista que saiu aqui no Projeto Levante, a gente falou sobre o longo processo de exclusão que afetou a vida das pessoas negras nas nossas cidades, principalmente ali no período posterior à falsa abolição. Um processo que jogou as pessoas negras para o território das favelas, limitando o acesso à moradia digna e de qualidade. Mas olhando para nossa história, não é muito difícil perceber que esse não foi um processo que aconteceu apenas nos centros urbanos. A nossa população também foi massivamente excluída do campo, das terras que foram doadas para imigrantes europeus, enquanto as pessoas negras foram expulsas. E da mesma forma que essa exclusão nas cidades tem consequências para a população negra até hoje, essa exclusão que aconteceu no campo também tem. Se a nossa população é majoritariamente sem teto, ela também é massivamente sem terra. E esses problemas estão mais conectados do que a gente imagina. Porque muitas das famílias que vivem hoje em situação precária nas favelas só vieram para as cidades e se instalaram nesses territórios porque não tiveram acesso a um pedaço de terra, justamente nesse país continental em que falta muita coisa, mas terra não falta. E infelizmente isso não é uma contradição simples nem é só uma ironia. É parte desse projeto desigual e genocida que afeta de modo especial a população negra, indígena e quilombola. E o meu ponto aqui é que se a gente quer de fato enfrentar esse projeto genocida, a gente não pode continuar falando só dos nossos problemas urbanos. A gente também precisa olhar mais para essa questão da terra e do território. A nossa entrevista de hoje é para falar sobre esse assunto e eu recebo aqui um convidado muito especial que é agricultor e militante com uma longa trajetória de luta, reconhecido pelos seus companheiros como mestre. Ele já foi membro da direção nacional do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra e hoje vive e luta no chão do assentamento Terra Vista, na cidade de Arataca, no interior da Bahia. Também é liderança da Teia dos Povos, uma articulação de coletivos, movimentos e populações que lutam pela democratização da terra e do território. Bem-vindos a mais uma entrevista do Projeto Levante e hoje eu recebo mestre Joelson Ferreira. Antes de tudo, mestre Joelson, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui participando dessa nossa conversa. Uma alegria receber o senhor aqui. Queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho do trabalho da Teia dos Povos, o que é esse movimento, apresentasse um pouco desse movimento para quem está assistindo a gente. Em primeiro lugar, eu agradeço a vocês também o carinho de nos receber aí, bater um bate-papo. Isso para nós é importante, da Teia dos Povos. Meu nome é Joelson Ferreira de Oliveira, eu sou morador do assentamento Terra Vista, no município de Arataca, há 29 anos, e a gente está aí com quase 12 anos que estamos construindo a Teia dos Povos. A Teia dos Povos não é um movimento, é uma articulação dos povos, que a gente sabe qual é o problema da terra, então a gente está tentando articular os povos originários, que são os povos indígenas, que são os primeiros a estar aqui nessa terra. Estamos articulando com o povo preto para discutir essa questão importante, que para nós a questão da terra é uma questão secular, que vem dos povos originários e vem do povo preto, que foi trazido da África para cá e territorializado, né? Então, nós precisamos trabalhar essa questão da terra e do território. Isso não é uma luta nossa, é uma luta de muito tempo, Gangazumba, Dandara, Zumbi, onde foi construído o Quilombo Palmares, e também outros quilombos que, inclusive, têm uma relação com os povos originários, com os povos indígenas, que cada povo indígena guardou um quilombo nas suas terras. Então, isso faz parte da luta do povo indígena e do povo preto. Então, para nós, a Teia dos Povos é uma articulação desses povos. Nós estamos propondo uma aliança índia, negra e popular, que é para a gente avançar na busca dessa consciência que nós precisamos recuperar nossas terras, nossos territórios ancestrais, para que a gente possa construir a sociabilidade dos povos, né? Uma sociedade do povo da floresta, do povo de terreiro, do povo da periferia, que possa vir a ter um território e organizar a nossa luta e aquilombar de novo, porque está precisando nós voltar essa questão dos quilombos, desde que a cidade já não é mais local de convivência social, pelo avanço do capitalismo e a destruição que está fazendo com a nossa
principalmente o povo preto. O senhor tem um debate importante que vai nessa direção, assim, pensando sobre esse processo que tornou as pessoas negras extremamente vulneráveis no momento em que elas foram expulsas da terra, levadas para os grandes centros urbanos, vivendo em uma situação de extrema vulnerabilidade. A gente conhece o processo de formação das favelas, entende como essa relação das pessoas com a questão da terra e do território é delicada, né, por conta do processo de apagamento mesmo desse povo depois da escravização, que foi um povo que não teve direito à terra. Como que o senhor entende esse desafio para a população negra hoje e como que o senhor acha que o movimento negro precisa construir e organizar essa luta? Primeiro tem que entender qual foi a estratégia dos donos do poder, ou seja, dos escravocratas, da elite branca que trabalhou esse processo todo. Primeiro, eles atacaram os povos originários, destruíram os povos originários, quase dizimaram o povo originário. Mas o povo originário conhecia o território e conhecia a floresta, então não conseguiu ser dizimado totalmente, mas colocou várias doenças, vários processos, vários assassinatos, vários genocídios. Então, a primeira destruição foi aí, foi com o povo originário e tomaram as terras dos povos originários. Então, eles foram à África e, através dos navios negreiros, trouxeram o povo preto da África para aqui, para o Brasil, para a América toda, né? Toda a América teve escravidão, todo o processo. Então, essa relação com a questão da terra e do território tem que pautar por essas duas questões, que é uma questão que eu falo e repito, é uma questão de princípio do nosso sofrimento, das nossas dores. Então, o povo preto que veio da África foi desterritorializado lá na África, trazido para aqui, e aqui foi trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, foi trabalhar em todos os processos duros da escravidão e também destruíram o nosso povo, né? O massacre foi muito grande, essa coisa toda. Depois de 1930, começaram a fazer essa questão da industrialização do Brasil. E aí, essa industrialização, colocaram a industrialização nos grandes centros, e levaram toda essa população para os grandes centros. Para quê? Para ser mão de obra barata, de reserva, para que pudesse a gente avançar. Também teve um processo de trazer toda uma vasta população branca da Europa, que recém saído da guerra e etc., para embranquecer o Brasil, como foi feito na Argentina. Mas eles cercaram nós nesses pequenos territórios, que é hoje as periferias dos grandes centros, as favelas dos grandes centros. Eles cercaram nós, prepararam um aparato repressivo muito violento, organizado, e hoje vem cometendo vários assassinatos do nosso povo, destruindo o nosso povo, aprisionando o nosso povo, as cadeias estão abarrotadas do nosso povo. Enfim, eles montaram uma estratégia, cercaram a gente e deixaram nós, que a gente chamamos na grande metrópole, mas a Babilônia, nós chamamos na Babilônia. Né? A Babilônia está abarrotado de gente, num espaço mínimo, sem as mínimas condições, e nós hoje vai passar por outro problema maior pós-pandemia. Então, para nós, da Teia dos Povos, estamos dizendo, por exemplo, se na Babilônia não tem mais lugar da gente ficar, não tem mais condições da gente morar, as condições estão cada vez mais arruinando e vai piorar mais ainda. Então, nós precisamos convencer o povo preto e os povos originários, que também estão dentro das periferias da cidade, que nós temos que fugir da Babilônia para reconstruir outra perspectiva de vida, outra perspectiva de humanidade, do nosso jeito, com as nossas diferenças, com as nossas cores, com os nossos fazeres, para que a gente busque também junto à terra, buscar a nossa mãe, respeitar a nossa mãe, cuidar da nossa mãe, e buscar também aquilo que nós já estamos perdendo há muito tempo, que é a espiritualidade, no sentido da gente se tornar forte numa relação com a terra e também com seres
os povos originários chamam os encantados, os povos pretos chamam orixá, chamam os inquis e outras denominações, mas nós precisamos nos reencontrar de novo. E só podemos reencontrar na hora que nós buscar a luta pela terra e pelo território, para construir comunidades, seja ela comunidades quilombolas, seja ela comunidade indígena, seja ela comunidade de afrodescendentes, seja ela comunidade de pessoas que não se vê dentro do capitalismo e não quer mais essa situação, e não cabe também lá dentro. Então, eu acho que a referência muito boa é Canudos. Canudos e o Quilombo dos Palmares, né? Que foi um lugar onde acolheu todo mundo, indígena, preto, pobre, branco, que está pobre também. Então, acolheu todo mundo nessas comunidades. Então, nós precisamos começar a construir essa perspectiva para que a gente possa construir uma sociabilidade capaz de fugir do capitalismo e do imperialismo. Nessa construção, o senhor diz uma coisa importante, que essa pauta, essa luta não é apenas uma luta por reforma agrária, mas que é uma luta por democratização da terra e do território. Qual que é a diferença? O que é essa outra proposta de forma mais profunda? Os movimentos sociais que lutam pela terra tiveram uma capacidade extraordinária. O MST é um dos grandes movimentos da América Latina, fez lutas extraordinárias, importantes, mas é preciso que a gente entenda agora que, nesse momento, significa a gente retomar outro processo e outra capacidade de ver a terra. Então, nós precisamos começar a entender que até dar um pedacinho de terra ao sem terra não resolve o problema do sem terra. E também nós precisamos, só o sem terra sozinho não vai vencer o latifúndio, não vai vencer o agronegócio, não vai vencer o capitalismo e não vai vencer o imperialismo. Por isso é preciso que nós construamos uma grande aliança dos povos. E os povos originários e o povo preto vêm de uma diáspora, vêm de uma construção e com a diferença muito grande de ver a terra. Ele não vê a terra como mercadoria, como um pedacinho de terra, ele vê a terra como um território, com uma cosmovisão, com todo um processo extraordinário e também com essa questão da espiritualidade no sentido de cuidar da terra, a terra cuidar das pessoas e essa relação se multiplicar. E também cuidar dos outros seres que estão lá, tanto os seres de luz como os seres que vivem na terra, né? As minhocas, a formiga, os passarinhos. Então, essa é outra relação. Então, isso significa os movimentos sociais precisam evoluir muito para ter essa concepção da terra e do território. Então, a terra está chamando para a gente buscar essa importância dos movimentos sociais, do MST, da SETA, do MLT, de todos os movimentos sociais que lutam por terra, para que a gente possa fazer uma grande junção, uma grande aliança e também comece a ter uma percepção de uma construção de outra forma de nos conectar com a Mãe Terra, com outros valores, com outra perspectiva e trabalhar um processo para além do capital. Nós, dentro do capitalismo, dentro desse sistema que está aí, nós não temos saída. O povo preto, os povos originários, o sem terra, o povo da periferia, não tem saída para nós. Nós temos que entender isso. E a Babilônia está ruindo. E se nós ficarmos dentro da Babilônia, a ruína da Babilônia vai cair sobre nós. E o pessoal não se preocupe, com isso já aconteceu em outras sociedades. Nos astecas, nos maias, outras sociedades, já aconteceu isso de essas construções urbanas ficar tão perversa que não dava mais para morar, doenças, miséria, fome, etc. E o povo fugiram. Então, nós precisamos fugir, como diz a música de Gilberto Gil, vamos fugir para outro lugar. Com outra sociedade, com outro jeito de nos encontrar mesmo, de fato, com a Mãe Terra, com a Mãe Natureza. E nessa perspectiva, como diz Raul Seixas, nessa metamorfose ambulante, nós fazer outra perspectiva de humanidade, porque nós temos conhecimento, temos sabedoria, temos força de trabalho, temos capacidade, então nós precisamos buscar isso de nós. E também sair da dependência e da escravidão do branco e do capitalismo. Então, nós precisamos sair dessa escravidão. Essa não é a vida que nós pedimos, essa não é a vida que nós queremos. Nós estamos de outra
outra concepção de humanidade. Nós não somos dessa concepção do capitalismo, dessa escravidão perversa e dessa destruição das pessoas como se a vida não valesse nada, né? Nós somos de vida, e vida é abundância. Nós não somos desse sistema que está aí, da corrupção, do processo de alienação tão profundo. Então, nós precisamos sair desse sistema aí, e esse sistema não cabe a gente. Nós somos a maioria, nós somos um povo muito grande, então, dentro desse sistema não cabe nada, não cabe nós. Muito, muito boas essas reflexões. E eu fico pensando muito sobre o quanto esse debate ele é muito apagado do movimento de forma ampla, né? Eu nasci e cresci no interior da Bahia, e hoje moro no Rio de Janeiro, e tendo muito contato com o debate, com a maneira como eu vejo que a gente fala dos problemas da população negra no Brasil hoje. Muitas vezes o debate é muito sobre os problemas urbanos, né, sobre o problema de quem vive na cidade, e se esquece muito o problema que assola a população negra no interior do Brasil e que vive na zona rural e que tem esse problema, esse desafio do acesso à terra. E além disso, além de só olhar para os problemas urbanos, as respostas para esses problemas também são sempre respostas urbanas, né? A proposta de vida, o modo de vida que a gente almeja é sempre ligado a esse contexto da cidade. E pelo que eu percebo, o senhor tem essa proposta de fazer esse resgate, esse retorno dessa relação com a terra, que eu acho que é uma proposta muito revolucionária, muito transformadora. Como que o senhor acha que a gente pode aumentar esse diálogo para que as pessoas que hoje vivem nas cidades tenham mais contato com essas discussões e com essas reflexões também? Olha, a primeira questão é uma questão individual e é uma questão coletiva. Não tem resposta individual e nem tem só resposta coletiva. Então, é preciso que a gente entenda essa parte aí fundamental, que nós temos que entender que a particularidade é fundamental, mas a comunidade também é fundamental. Então, nesse sentido, não há saída para o indivíduo só. Não há saída para a coletividade e que se disponha a jogar tudo para trás. Mahatma Gandhi, quando foi enfrentar a Inglaterra na Índia, ele começou o processo e vai, e não estava dando certo. Aí, quando ele percebeu o seguinte, ele estava vestindo linho, a gazimira, estava vestindo todas as roupas dos ingleses e estava comendo a comida dos ingleses. Aí ele disse, desse jeito eu não vou derrotar os ingleses. Ele se despiu, foi fiar suas roupas, foi cuidar da sua comida, da sua alimentação, e aí ele tomou uma decisão fundamental, que foi largar as coisas supérfluas, as coisas do tempo da escravidão e voltar para um tempo livre. Então, o que nós estamos precisando é isso, é tomar essa decisão, sair dessa acumulação que o capitalismo gosta de iludir a gente com falsa acumulação, com essa questão de tudo para nós consumismo. A gente até não tem necessidade, a gente tem que consumir, porque isso aí faz o capitalismo girar. Então, nós temos que sair dessa bolha, nós temos que sair desse universo que está aí, que é o universo do capital. Então, nesse universo, nós não temos chance. Nós temos chance se nós tivermos a capacidade de nos reconectar e a gente assumir uma busca sofrida, não é uma busca fácil, de longo tempo, mas nós temos que fazer. E eu não estou chamando ninguém para sofrer, porque eu vivo hoje dentro de uma alegria de viver. Quando eu saio para fora, eu fico incomodado de sair da minha terra, do meu território. Então, e quando eu chego lá, eu estou com muita vontade já de voltar. Mesmo dia que eu chego no lugar, já estou com vontade de voltar. Então, dá para se construir uma boa vida no campo, dá para se construir uma boa comunidade, com referências, com tudo que é importante, e dá também para a gente buscar, através da terra, uma relação com a natureza capaz da gente transformar tudo que o capitalismo destruiu, tudo que o império destruiu, nós transformar de novo no paraíso, do nosso jeito, com o nosso tempo, com as nossas divindades, com a nossa construção ancestral. Então, dá para nós reconstruir, reconectar tudo de novo, e que está tudo guardado na memória. Você chega
na periferia da cidade, você vai conversar com a pessoa mais velha, está lá toda a sua memória do campo, das coisas boas que ele tinha, está tudo nessa memória. Agora ele está incapaz de sair dali porque ele está apegado a uma coisa que o capitalismo gosta de seduzir, né? De uma ilusão que a gente vive ali, essa coisa toda. Eu não estou chamando para acabar também com a cidade, que não é essa a tarefa de acabar com a cidade. Eu estou dizendo é o excesso que está dentro da cidade. Tem muita gente que não tem necessidade mais de estar lá na cidade, não precisa estar lá. Então, vamos voltar para o campo, vamos nos reconectar com a Mãe Terra e vamos nos reconstruir como ser humano, como uma espécie de luz e de capacidade extraordinária que nós somos. Muito bom ouvir essa proposta. Eu acho muito importante a gente abrir esses diálogos e fazer essas conexões, principalmente porque eu sinto muita falta da gente falar mais sobre isso aqui nesse contexto urbano, que a gente tem muitos desafios e muitas questões para lidar, mas sem esquecer e sem visibilizar a experiência de tantas outras pessoas negras que estão espalhadas ao redor do Brasil e que vivem desafios tão profundos, e pessoas que estão aqui também vivendo desafios tão profundos sem conhecer essas outras respostas, esses outros caminhos possíveis. Eu acho muito importante abrir esses diálogos e agradeço muito sua disponibilidade e sua generosidade em vir aqui me ajudar a espalhar essas reflexões. Muito obrigado, de coração. Falou, eu que agradeço, quero dizer a vocês que nós estamos à disposição para travar esse diálogo, porque esse diálogo ele está também numa bolha, porque não consegue penetrar na sociedade para dizer para as pessoas que há outro caminho, há outro mundo, há outra perspectiva que a gente pode construir juntos. Então, o capitalismo ele poda isso, ele não deixa isso falar, porque quer as pessoas encurraladas para pensar que não tem jeito para nada. E aí cai na depressão, cai no sofrimento, que hoje é a pior doença que está tendo do nosso povo, é a depressão, e não há saída, e aí nosso povo negro vai para o matadouro, né, de todo jeito, e as forças policiais, as forças do Estado, a força do capitalismo, destrói nossos corpos, destrói nossa alma e destrói nossa mente. Então, nós precisamos dialogar com vocês, inclusive vocês, a juventude, que tem um papel fundamental aí nessa divulgação, vocês que conhecem de tecnologia, sabem dialogar com isso, então nós estamos aí à disposição e nós também só temos a agradecer o carinho e o cuidado que vocês estão com a gente. A Teia dos Povos agradece. Muito obrigado de coração. Para quem está assistindo esse nosso papo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações para quem quiser conhecer mais o trabalho da Teia dos Povos, ficar mais antenado nesse debate, que é super importante da gente acompanhar e ajudar nessa construção. Mestre Joelson, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, uma alegria lhe receber. Tem uma página nossa no site aí que pode vocês também buscar a página nossa e da T, e nós estamos juntos aí. Vamos aumentar esse diálogo e aumentar a nossa relação de amizade. É isso aí, muito obrigado, um abraço.